Bom, vamos seguir aqui porque o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, voltou a discordar do presidente Lula quanto à proibição de armas, mas garantiu que vai disponibilizar mais policiais para o combate à Cracolândia na região central da capital. A reportagem é de Misael Mainetti. Em entrevista coletiva, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que discorda do presidente Lula sobre os efeitos das novas regras para acesso às armas. Segundo o petista, um novo decreto dificulta a ação dos criminosos, que vão ter mais dificuldade de obter armamentos. Para Tarcísio, o resultado é outro. Primeiro, eu vejo que nunca se dificultou a compra de arma para o criminoso. Os criminosos estão armados até os dentes e nunca tiveram problema para... Por isso, a nossa ação de segurança pública, entre outras questões, é combater o contrabando de arma, é combater essa arma que chega na mão do criminoso de forma ilícita. Eu entendo que a arma na mão do cidadão, e aí é uma questão do exercício de liberdade, é sempre um poder de dissuasão, é sempre, no final das contas, o bandido não sabe se aquele cidadão está armado ou não, ele para pensar duas vezes se ele vai fazer uma abordagem ou não. Em relação à Cracolândia, Tarcísio de Freitas disse que todos os programas dos governos anteriores fracassaram. Uns por se concentrar somente em assistência social, outros por se concentrar só em tolerância zero, por exemplo. Para ele é preciso agir em conjunto, com várias pastas e em todas as esferas, municipais, estaduais e federais. Também disse que é necessário mudar a legislação para que os criminosos presos não voltem às ruas. Enquanto isso não acontece, continuar com as operações. A gente percebe que todos esses programas fracassaram, porque sempre algum dos componentes faltou. Ou faltou, quando tinha um braço mais forte na segurança, faltava a assistência. Quando o caráter era mais assistencial, faltava a segurança. E todos eles acabaram fracassando. E a grande questão é, primeiro, a gente tem que trabalhar a questão de forma integrada. Estamos buscando os especialistas, estamos buscando a literatura. Tarcísio conversou com a imprensa ao apresentar o balanço de uma mega operação contra a criminalidade envolvendo os estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. Quase 1.200 suspeitos já foram detidos e 11 toneladas de drogas apreendidas. O secretário de Segurança, Guilherme Derrite, aproveitou a ocasião para dar números de uma ação de combate ao roubo de celular por bandidos em bicicletas. 2.000 aparelhos foram recuperados, sendo que 1.600 puderam ser devolvidos. Segundo Derrite, o destino dos celulares roubados já é conhecido. Se existe o roubo é porque tem alguém lucrando com isso. E nós já identificamos algumas quadrilhas que atuam em especial na região central. O celular, muitos saindo daqui, indo para outros países da África, para serem usados lá. Tem uma operação que não parou, chama Operação Mobile, na região central de São Paulo. O governo Tarcísio também anunciou a compra de 3.000 câmeras para equipar os carros das polícias, além de outras 3.000 viaturas novas até o final do ano. Perguntado aí o governador de São Paulo se concordava com o presidente Lula sobre esse decreto de armas, ele disse não, nunca se dificultou o acesso dos criminosos às armas. Ontem a gente trouxe aqui o coronel José Vicente, que já foi secretário de Segurança Pública, coronel da Polícia Militar de São Paulo, e eu perguntei justamente sobre este ponto, porque antes de o governo interferir em algo que pode ter ajudado, sim, do ponto de vista estatístico, a melhora nos índices de criminalidade no país, a gente viu os dados, inclusive, relativos ao ano passado, e houve uma melhora importante, em que pese o fato de alguns tipos de crime terem aumentado, ou seja, na média houve uma redução, e deu-se uma ideia de segurança ao cidadão, e eu não estou fazendo aqui defesa de armas ou não, eu só estou pegando os dados que chegam até nós compilados, ou seja, de estudos estatísticos sérios. Antes de o governo interferir nessa questão por mera questão ideológica, por uma lógica revisionista do atual governo, o governo deveria mostrar antes o que ele está fazendo para combater o crime organizado, que é este que coloca o cidadão com medo dentro de casa. É esse que tem quadrilhas, por exemplo, para roubar celular e depois os celulares vão parar dentro de presídios. É este crime organizado que assassina pessoas, que mantém o narcotráfico e que acaba com a vida de tantas pessoas porque
Drogas acabam com a vida das pessoas, é simples isso de notar. Em que pese também esse discurso pró-maconha que as pessoas têm, tá? A questão do uso medicinal é uma coisa, a questão do narcotráfico é completamente diferente. Isso é muito claro, basta você olhar ao redor. Não se pode avançar no país se você não olhar ao redor. E quando você olha ao redor, você vê as pessoas muito temerosas de estarem nas ruas, muito temerosas de andarem de carro porque podem ser assaltadas, muito temerosas, obviamente, de que vê o crime organizado avançando sobre uma série de áreas. A questão é, o governo não deveria ter mostrado uma força-tarefa gigantesca durante o primeiro ano de vamos combater o crime organizado, as facções que atuam no país, de forma célere, dura, severa, antes de avançar sobre a questão do cidadão ter arma ou não? O ponto é, só vou onde eu consigo chegar porque isso tudo está regulamentado. Essas pessoas têm armas, elas têm registro. A Polícia Federal, a polícia, seja de onde for, consegue chegar nessas pessoas e consegue retirar o direito delas por meio de decreto. Tem decreto de presidente da República, do caso o presidente Lula, de sua excelência o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vai tirar a arma do crime organizado dos morros e das periferias das cidades brasileiras. Esse decreto vai ser obedecido lá? Bom, nem tem o decreto e nem seria obedecido. Qual é o sentido disso? O governo não deveria mostrar uma preocupação em combater esse crime que assola a vida das pessoas? Sim, deveria, eu já respondo. Fez? Não, não fez. Está indo onde está fácil, porque uma questão ideológica ele discorda do governo anterior, porque esse governo é revisionista, não é um governo reformista, não é um governo de inovação, é um governo revisionista, que olha para o retrovisor, que toda hora se refere ao governo passado, sendo que, em tese, está aí, ganhou a eleição, tem que seguir para frente, tem que governar. Mas não, simplesmente vai onde está fácil, onde ele acha que vai reduzir a criminalidade e diz um monte de coisas sem comprovação científica ou pelo menos baseada em dados objetivos. São 4h27. O presidente Lula não disse, vou usar aqui, o presidente Lula disse ainda que a legislação anterior era para, abre aspas, agradar o crime organizado, fecha aspas. E não combater o crime organizado como sua primeira medida de segurança é para ajudar quem?